Shalom, queridos. Hoje é Provérbios 29. A graça de Deus está nos alcançando, renovando as nossas forças. Então vamos, comentário. Capítulo 29 de Provérbios é o último que fala sobre Provérbios de Salomão, que os homens de Ezequias, rei de Judá, transcreveram. Na realidade, este capítulo contém os últimos provérbios escritos por Salomão. Nós, nos capítulos 30 e 31, os dois últimos deste livro, os dois últimos capítulos desse livro, são compostos por provérbios escritos por outras pessoas. Neste capítulo, temos alguns temas que se apresentam com certa constância: retidão, reinado, repreensão. Além de diversos outros provérbios muito importantes para nós, que são relacionados a outros assuntos, devemos escolher alguns deles para estudar pouco mais. Nós vemos aqui, primeiro versículo que é deste capítulo de Provérbios 29, é muito importante. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Um ponto interessante sobre a maneira como eu li inicialmente este verso, e ele me causou grande confusão antes de entendê-lo corretamente. Eu li esse texto com uma vírgula onde não existia. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, de repente, será destruído sem que haja remédio. Quando li o texto dessa maneira, fiquei pensando que também Salomão estivesse nos ensinando que não devemos repreender uma pessoa muitas vezes, pois ela poderia não querer mais nos ouvir e seríamos os responsáveis pela sua destruição. Note como uma leitura descuidada ou desconhecimento de regras gramaticais pode nos fazer cometer erros simples como esse que eu cometi. Meu primeiro pedido até aqui é: estude tanto a Bíblia quanto a língua portuguesa. Leia com atenção. Se você tiver dúvida de interpretação da palavra, pergunte para alguém mais experimentado e estude mais sobre o assunto. Não seja descuidada ou descuidado e não seja preguiçoso na dedicação da palavra. O que Salomão está nos ensinando aqui, na verdade, é que a pessoa que é repreendida e não aceita aquilo, endureceu a cerviz, cairá em destruição. Ou seja, aceite a repreensão das pessoas. Quando alguém lhe disser que você está fazendo algo de errado, pense sobre aquilo antes de rejeitar ou de dar uma desculpa. Reflita o que o Espírito Santo e a palavra sobre a sua conduta, sobre o que é certo e o que é errado. Algo muito comum que vejo acontecendo é que um líder, que acontece com o líder, com o pastor, com o discipulador, de alguém, lhe corrigir em algo e essa pessoa se revolta.
Essa revolta não vai atingir a pessoa que trouxe a repreensão, mas atingir apenas a pessoa que não recebeu. Um exemplo que a gente pode ter aqui a palavra de Lucas 23, de 39 a 43, dando reforço sobre esse Provérbios 29. Nós temos Lucas dando o reforço, porque nós sabemos que a palavra de Deus, você está na antiga aliança e pode ter um reforço, uma palavra que confirme lá na nova aliança. Como eu já disse, há uma necessidade da gente estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque ela toda se responde, ela toda traz as confirmações daquele aprendizado que nós queremos. Então vamos ver Lucas falando aqui. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Note que a palavra não fala mais nada sobre o primeiro malfeitor. Aquele que, aquele que zombou de Cristo, do malfeitor, aquele que zombou de Cristo, porém sobre o segundo, porque repreendeu o primeiro. Temos o relato de Cristo dizendo: Hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro ladrão aparentemente não aceitou a repreensão do segundo. Pelo menos não temos esse relato na palavra. A destruição dele veio somente para a destruição dele veio somente para ele mesmo, e não para aquele que lhe trouxe a repreensão. Quando alguém nos corrige, nós e nós negamos aquilo sem nem mesmo refletir sobre o assunto, não estamos fazendo mal a ninguém, mas a nós mesmos. Note que não estou dizendo que você deve aceitar todas as coisas que as pessoas lhe dizem, mudando qualquer comportamento ou atitude que você tenha. Nem estou dizendo que você precisa mudar tudo e qualquer coisa que alguém trouxer sobre você. Nem tudo que a pessoa vem corrigir está sendo realmente um assunto que está valendo a pena. Pode ser também um engano. Alguém te vê fazendo algo que até está interpretando errado, como se você estivesse fazendo errado e não esteja. Então tem que observar também o tipo da repreensão. Mas quando percebe que é verdadeiro, nós não temos para onde correr, devemos nos humilhar, devemos nos arrepender do que estamos fazendo. O que estou dizendo é que você deve aceitar. O que estou dizendo é que você deve aceitar aquilo que a pessoa fala e a pessoa falar sem você fazer cara feia, sem se fechar, negando, dando desculpas sobre os seus motivos. Você deve aceitar o que a pessoa diz, meditar, refletir, orar sobre aquilo que assunto para entender o que a palavra diz e o que o Espírito lhe direcionar a fazer. Algumas vezes você vai descartar o que a pessoa falou e outras vezes vai entender que a pessoa estava certa e você errada. No versículo de Provérbios 29, lemos o seguinte: A vara e a repreensão dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. Quantas vezes, tal qual uma criança, precisamos ser corrigidos pelos nossos líderes, pastores, discipuladores, etc. Quantas vezes acontece que precisamos, da mesma maneira que uma criança, da mesma forma que um pai ou uma mãe corrige seus filhos e filhas, nós devemos receber a correção das pessoas que Deus colocou para caminhar conosco em muitos aspectos da nossa fé. Somos como crianças aprendendo a viver, e isso não depende da idade. Lembro-me, não depende da idade que a gente pode estar cometendo uma coisa como se fosse só criança. Quantos de nós agimos como criança? Uma coisa que a gente está fazendo que a gente não está nem percebendo. Quando vem alguém que faz a repreensão, a gente vai pensar, vai refletir direitinho, não vai fazer a cara feia, a cara de chuchu sem receber, não, fica quieto. Depois de refletir tudo, ver que realmente está errado, pronto, se conserta. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. De repente, aquele que te ajudou, te repreendeu, também vai ter alguém que vai fazer isso com ele, porque não tem ninguém perfeito. Todos aqui estamos sendo aperfeiçoados por Jesus Cristo, pela sua palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, João 1,14. Então, precisamos analisar, é palavra de Deus, realmente estou fazendo isso contra o que Deus está falando, e a pessoa vem e me alertou, meu Deus, oh papai, me perdoe, olha como é bom você ter enviado essa pessoa falar isso, eu não estava percebendo que estava fazendo errado. A gente tem que ser humilde, fica quietinho, ouve direito, mas ainda bem a pessoa começou a falar, se for alguma coisa contra a nós, a gente já começa com a cara de chuchu, não quer nem ouvir. Ouve primeiro, é Deus usando a pessoa e pode não ser. Você vai observar e depois de tudo, o próprio Espírito de Deus vai lhe mostrar que é realmente o que você está fazendo de errado que aquela pessoa falou. Então é muito importante a gente estar observando esse assunto aqui de Provérbios 29, como todo o livro da Bíblia, como a Bíblia inteira, só está para nos edificar, para nos abrir nossos olhos espirituais. A Bíblia é para nos ensinar. Jesus é a palavra, Ele quer o tempo todo que nós fiquemos parecidos com Ele. E para isso temos que estar vendo o que Ele requer de nossas vidas. Nós vemos também aqui Provérbios 15, 31 e 32, dizendo: os ouvidos que atentam à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos ímpios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 31 a 32. Então, escuta, não menospreza, não. Depois que analisar, você vê que foi Deus realmente que falou, vai e obedece, pede perdão, se humilha e vai para o conserto, não abandonar o que estava fazendo errado, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessou a coisa errada que está fazendo, reconheceu que foi errado, deixou de fazer, a misericórdia do Senhor lhe alcançou, e você vai ser uma pessoa que vai glorificar o nome de Deus, por estar disponível, maleável, para se parecer com Jesus. Cada vez que a gente vai aprendendo, entrando nos concertos, vamos ficar no propósito de Deus, parecidos com Jesus. Esse é o Provérbios 29. Louvado seja Deus. Vocês continuam, são 20, Provérbios 29 tem 27 versículos. Não estou citando todos, procurei os principais, os que chamam mais atenção do assunto. E vocês continuam lendo tudo direitinho e com certeza vão entender tudo porque o Espírito Santo é o teólogo dos teólogos, ele está nos ensinando. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.